Nós vamos ler Mateus 16, a partir do 13, e aí a gente tentar buscar no coração desse texto a razão de ser, o porquê que Jesus disse: edificarei a minha igreja. Leia comigo Mateus 16, 13, me acompanhe. Tendo chegado às regiões de Cesareia de Filipe, Jesus perguntou aos discípulos: quem os homens dizem ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou algum dos profetas. E Jesus lhes perguntou: mas vós, quem dizeis que eu sou? E respondendo Simão Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. 17. E Jesus lhes disse: Simão, filho de Jonas, tu és bem-aventurado, pois não foi carne e sangue quem te revelaram isso, mas meu Pai que está no céu. E digo ainda que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino do céu. O que ligares na terra terá sido ligado no céu, e o que desligares na terra terá sido desligado no céu. Então ordenou aos seus discípulos que a ninguém contassem que ele era o Cristo. Só que, é claro, foi por enquanto, não? Porque depois eles passaram a pregar que foi ordem: agora saem pelo mundo e propagam. Até aquele momento, não fale agora. Pode ter a ver com a questão de ele ser preso antes do tempo, não é? De ele ser morto antes do tempo. Então não fale agora, porque quando começar a falar que ele é o Cristo, vai começar a vir acusação de blasfêmia, vai ser chamado de impostor, e vão usar isso contra ele e acabar na prisão e na morte. Esse texto aqui, ele tem algumas ressalvas que vão servir para nós nos pesar na balança e também levar as pessoas a se autoavaliarem nessa perspectiva do que é ser cristão, do que é ser igreja. Eu vou mandar para vocês um vídeo lá no grupo sobre o que as pessoas pensam do que é a igreja fora do contexto de igreja, como o mundo vê a igreja de hoje. Mas enquanto isso, analise. A primeira vez que a palavra igreja aparece na Bíblia é aqui, versículo 18, não é isso? Edificarei a minha igreja. A perspectiva de edificar parece mais uma ideia de construção, onde vai se juntando tijolo a tijolo até que a construção esteja perfeitamente no seu lugar. Embora a perspectiva aqui seja de um prédio, quando usou a palavra edificar, o que Jesus estava querendo fazer em analogia é dizer que cada pessoa que se juntar a esse povo chamado igreja, é ele que está trazendo, a glória não é sua. Se você já usou a expressão eu ganhei tantas almas para Jesus, não se iluda, ninguém ganha a alma de ninguém. Jesus disse: ninguém vem a mim se o Pai o não trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Isso é muito forte. Pedro lança a rede, você lança a rede, e Paulo disse dessa mesma forma: Apolo trabalhou, eu trabalhei, cada um fez a sua parte, mas é Deus quem dá o crescimento. A realidade toda da igreja pode ser representada em lavoura, edifício ou corpo. Já percebeu a analogia que Paulo faz de corpo? Cada membro individualmente é Deus que faz. Na ideia do edifício, cada peça que forma esse edifício é Deus que faz, o arquiteto. Já viu a analogia da videira? Eu sou a videira e meu pai é agricultor. Cada um de vós são ramos, galhos, e tem que dar o fruto. Se não tiver ligado na videira, não vai servir de nada. Toda a perspectiva do nosso trabalho sempre vai ser dependente de Deus, e toda obra começa e termina dele, para que toda a glória continue sendo dele.
O azeite que está dentro de nós, naquela perspectiva do Antigo Testamento, que azeite simboliza o Espírito Santo, o azeite que está dentro de nós não é nosso, é do oleiro que colocou dentro do vaso. O que é que o vaso é? Apenas barro na mão do oleiro. O formato quem dá é o oleiro, então toda a glória é do oleiro. Aí ele quebra, faz de novo, quebra, faz de novo. Toda essa perspectiva da igreja, Jesus está dizendo que a igreja é dele e é ele quem edifica essa igreja. Agora eu vou ter que dizer algo que vai fazer parte do discurso duro dessa nossa reflexão. Nem todo mundo que se assenta no templo é igreja. Porque às vezes a gente, quando vai pregar, quando vai dirigir, quando vai mencionar qualquer coisa para o público, a gente vai dizer assim: a igreja, por favor, fique de pé. A igreja, por favor, abra a sua Bíblia. A igreja, por favor, pode se assentar. A igreja está entendendo, diga amém. Quando você está falando com aquele público ali, você está chamando de igreja. Mas ali você não sabe quem vai subir, quem vai ficar, quem vai para o inferno, quem não vai. Mas se você quiser ser duro com a realidade, você vai chegar à conclusão de que a maioria vai para o inferno, apesar de estar numa igreja evangélica. Eu estou sendo muito duro, Marcos? Não. Eu lembro que Jesus estava diante de uma multidão depois da multiplicação do pão e do peixe. E aí Jesus se vira para essa multidão e diz: vocês não estão me seguindo, não é porque querem me seguir e me ouvir, mas é por causa do pão e do peixe que eu multipliquei. Isso foi um elogio ou foi uma repreensão? Repreensão. Não é uma repreensão? Então, se até então as pessoas que estão indo ao templo se reunir conosco estão querendo o pão e o peixe, e não estão querendo a cruz, como Mateus fala aqui, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma cada dia a sua cruz e me siga. Versículo 24, leia para mim, por favor. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga. Então, quem quiser seguir Jesus não tem que fazer uma perspectiva de pão e peixe, tem que fazer uma perspectiva de cruz. Isso tem a ver com Mateus 6,33, tem: buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e essas coisas que ele está falando, essas coisas seria comer, beber e vestir, estas coisas nos serão acrescentadas. Deu para perceber que, não sei se tivesse celular e computador na época, uma moto, um carro, ele incluiria. Mas a gente pode perceber no coração desse texto que ele está falando das vossas necessidades, eu me comprometo com elas. Não é as suas preferências, necessidades. Cada um aqui tem um calçado diferente. E todo mundo aqui gostaria de ter um dinheirinho a mais para poder comprar outros calçados. São preferências. Entendeu o que eu estou dizendo? Então a gente ter pelo menos dois, enquanto um está lavando, o outro está sendo usado, a gente ter pelo menos dois já seria o suficiente para a necessidade. Porém, nós queremos 4, 6, cada um de uma marca diferente, porque nós estamos em um contexto capitalista moderno que quanto mais se tem, mais você vale. Quando a gente traz isso para a perspectiva da igreja, as pessoas estão perdendo o foco do que é seguir a Cristo, do que é adorar a Cristo, do que é ser igreja e qual a missão dessa igreja. Primeira observação do texto, já que eu trouxe o versículo chave que é o 18, percebeu o versículo chave aí é o 18, e eu no versículo chave eu trouxe a frase principal que eu usaria como tema de uma mensagem: edificarei a minha igreja. Então a igreja é dele e é ele quem está movendo, cuidando, ele é que é o dono. Aí isso vai tirar um pouco do seu estresse, vai tirar um pouco de responsabilidade que você acha que é sua, quando alguém se afasta, quando alguém se desvia, quando alguém se magoa, quando alguém muda de templo, muda de congregação, de denominação. Então tem toda aquela preocupação. E agora? Preocupação com a alma da pessoa, preocupação com um monte de coisas. Mas acredite,
Quando você sair dessa congregação, vai vir outro, que aquele povo ali tem dono. Aquele povo ali tem dono. Quando eu digo isso, tanto quem vai para o céu quanto quem vai para o inferno, o dono é Deus. Concorda comigo ou não? A alma do ímpio é a alma do justo. O dono é Deus. Concorda ou não? Se o dono da alma do ímpio e o dono da alma do justo pertence a Deus, então a minha preocupação com a alma de um e a alma do outro tem que ser limitado às minhas condições humanas. E existem pastores e líderes beirando a depressão por conta do excesso de preocupação, achando que você tem que ser onipresente, ter todas as respostas e soluções para aquela alma ferida, aflita que vem até você. Dá para entender o que eu estou dizendo? Então isso pesa muito. A igreja tem dono e quem está edificando ela é Jesus. Na congregação que eu estou liderando tem 40, a do outro irmão começou agora, já tem 60. Não importa o número. O número pode até importar para ser um pastor presidente, pode até importar para a denominação. O visitante quando chega faz, rapaz, só tem 40, ali tem 80, eu vou para ali que está mais animado. Qualquer perspectiva humana não vai medir o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus que você vai receber. Pois não. O verso 17 meio que esclarece isso, né? Quando Jesus fala bem-aventurado, na minha versão de Simão Barjona, quer dizer, filho de Jonas, isso. Bem-aventurado porque não foi carne ou sangue que tu revelaste, mas o meu Pai que está nos céus. Então, até para conhecer que Jesus é o Cristo, Filho de Deus vivo, como diz o texto, é o Espírito Santo. Então, coisa maravilhosa. É Deus que opera, é Deus que faz, o mérito é dele. Essa seria a segunda observação que eu traria, porque a primeira é quando Jesus pergunta quem ele é. Então, quando Jesus pergunta quem ele é, está logo perguntando o que é que andam dizendo por aí que eu sou. O filho do homem aqui não é Jesus? Aí estão dizendo por aí que eu sou quem? O que é que falam sobre mim? Então, interessante que Jesus fez o contraste entre o que o mundo fala e o que eles, que são membros do corpo da igreja, o que é que a igreja está dizendo que Jesus é e o que é que o mundo está dizendo que Jesus é. Se isso fosse a mesma coisa, não teria 2 grupos, teria apenas um. E pessoas equivocadas, porque Jesus não é João Batista, nem Elias, nem algum dos profetas, nem Jeremias que ressuscitou. Jesus é o que Pedro falou, o Cristo, o Filho de Deus vivo. Ele, além de fazer a pergunta sobre o que o povo estava perguntando, ele perguntou: e você? Quem vocês estão dizendo que eu sou? Então a perspectiva de ser igreja passa primeiro por quem você diz ser Jesus. O conhecimento que você tem de Jesus vai mostrar se você é igreja ou não. Dá para perceber agora? E conhecimento na Bíblia, esse termo ele exige um pouco de atenção, porque quando você vê essa palavra conhecer lá em Gênesis, se referindo a Adão e Eva, diz assim: e conheceu Adão a sua mulher, e esta lhe deu um filho, e colocou o nome de Caim. Conheceu novamente e deu o nome de Abel. Ela fica desconhecida, depois fica conhecida, desconhecida, depois fica... Ou tem alguma coisa mais íntima aí nesse conhecer. A mesma coisa aconteceu com Maria, quando chega no Novo Testamento. A Bíblia diz, em Mateus, que José não a conheceu até que deu à luz o filho, que deu o nome de Jesus. Então, conhecer aí está ligado a um relacionamento, uma intimidade. Então, ser igreja não tem a ver com a quantidade de cultos que você frequenta. Ser igreja tem a ver com o relacionamento que você tem com o cabeça da igreja. Como é o nome do cabeça da igreja? Não. Jesus. Foi doutrinado errado. Ou falou com ironia, né? O professor que eu teve. Ele não tem ensino básico ainda, né? O cabeça da igreja é aquele que está acima do corpo. Se o corpo é a igreja, o cabeça
é Cristo, baseado em 1 Coríntios 12:12. Analise. Primeira observação, você tem que saber quem é Jesus. Você tem que se relacionar com Jesus para fazer parte dessa igreja que ele está edificando, a igreja que é dele. Porque tem igreja aí que é de Jonathan, tem igreja aí que é de Marcos, tem igreja aí que é de Gil, que é de Macedo, de Soares, tem igreja aí que é de Estevão, de João, de José, mas a igreja que é de Cristo, é ele quem edifica, é ele quem cuida, é ele quem está acompanhando passo a passo, do começo ao fim da vida. Então, primeira observação, saber quem Jesus é, e isso significa ter relacionamento com ele. Está claro aí? Segundo, é o que o nosso irmão André já colocou aqui no versículo 17. Quando Pedro fala no 16, quem é Jesus? Isso não foi mérito de Pedro. Saber quem é Jesus, pregar sobre Jesus, anunciar Jesus, isso não é mérito do pregador, isso não é mérito do homem, isso é mérito de quem revelou o homem. E quem foi que revelou o homem? Não foi carne e sangue, mas foi o Pai Celeste quem revelou. Quando Jesus chama de Simão Bar-Jonas, ele está mostrando isso, né? O nome de nascimento de Pedro, ou seja, mostrando o velho Pedro antes de Jesus, o método humano. Coisa interessante, né? Então assim, olha, não foi teu pai Jonas quem te revelou isso. A tua vida se divide entre o que você sabe de Jesus e o que você não sabe. Você não sabia, você era apenas o filho de Jonas. Agora você é alguém que se relaciona com Jesus porque o Pai te revelou isso. É claro que Jesus é conhecido através do Evangelho e ele nos usa para pregar esse Evangelho para as pessoas. Então o canal não é, o mérito não é do canal, do mesmo jeito que o mérito não é do canudo quando você está bebendo água de coco. O mérito é do coco ou do coqueiro, não é? O canudo é só o transporte. Quem é Jesus para você? O que você responde? Ou é revelação humana que não atende, ou é revelação divina? Irmãos, um evangelho distorcido não revela quem Jesus é. Só vai revelar quem Jesus é. Observe, disseram que ele era Elias, disseram que ele era Jeremias, João Batista, mas não disseram que ele é de fato. E a única possibilidade de saber quem é Jesus de fato é só através de uma revelação direta do Pai. Por que é que ele chama de Filho de Deus e por que é que ele chama de Cristo? Porque ele conhece a Escritura do Antigo Testamento que fazia uma perspectiva de que alguém viria, um Messias viria, e sabendo que é o Messias, sabendo e esperando esse Messias, ele agora identifica: o Messias é você, que Messias e Cristo é a mesma coisa. Então nós temos aí a igreja é de Jesus, a igreja são pessoas que conhecem Jesus, que se relacionam com Jesus e que recebeu a revelação do Pai para poder saber quem é esse Jesus. Esse conceito aqui, baseado apenas nesse texto aqui de Mateus, já nos traz uma perspectiva ampla de que algumas pessoas da igreja não alcançam se não tiver uma orientação doutrinária como nós estamos tendo aqui. Dá para entender onde eu quero chegar? Então, edificaria a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus, utilizando essa expressão inferno no grego, o mínimo que ele pode estar pensando aí é em sepultura. Porque Sheol e Hades são duas palavras, uma é hebraico, Sheol, e Hades, grego, são palavras que são traduzidas no Antigo e no Novo Testamento por sepultura ou por inferno. Ora está significando apenas a pessoa que vai para a tumba, e ora está significando as pessoas que estão no mundo dos mortos. Então, quando Jesus diz as portas do inferno não prevalecerão, ou você imagina a turma chegando lá ou a turma saindo de lá.
Então a perspectiva de igreja de Jesus não é a vida material. A perspectiva de Jesus de igreja aponta para a eternidade. Eles não vão ficar na tumba. A tumba não vai segurar essa turma. Essa turma vai voltar de lá como eu vou voltar de lá. Então assim, há uma realidade muito forte nessa questão de que as portas não prevalecerão. Eles vão sair de porta fora. É muito real perceber que Jesus ele não está fazendo uma expectativa de um prédio, de uma vida física, terrena, material, como a teologia da prosperidade prega. Jesus está fazendo uma perspectiva além da vida na terra. O que eu estou fazendo com a minha igreja não começa e termina aqui. O céu e o inferno não é aqui. Ainda tem um projeto além túmulo, além da morte. E eu acredito que os que aqui estão me ouvindo crê na ressurreição. Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 15, se a gente crê em Cristo somente nessa vida, somos mais miseráveis de todos os homens. Se não me falha a memória, é o versículo 19. Então, essa perspectiva de ressurreição, do mesmo modo como Jesus ressuscitou, nós devemos ressuscitar um dia. E ressuscitar para viver para sempre, não mais passar pela morte. Jesus mesmo ensinou no Evangelho de João que uns ressurgirão para a vida e outros para a morte. Então, no nosso caso, que estamos com Cristo, que conhecemos a Cristo, que nos relacionamos com Cristo, nós ressuscitaremos para estar com Ele. Esse texto se refere diretamente a essa ressurreição, ou também pode ser pregado, ensinado em relação quando a gente anuncia o Evangelho, aquela pessoa se rende a Cristo, uma nova criatura ali em Cristo Jesus. Pode ser ensinado. É possível, mas digamos que se não for dito que a coisa continua para ir além, a pessoa só vai imaginar que a ideia das portas, as portas do inferno não prevalecerão, só é apenas no momento da conversão. Mas só que o momento da conversão é apenas um símbolo do que vai acontecer lá na frente, entendeu? Digamos que o novo convertido ainda não sabe o que é que vai acontecer lá na frente, mas ele precisa saber que quando ele passar pela tumba, você lembra qual foi o medo que a turma estava em Tessalonicenses, quando Paulo, em Tessalônica, quando Paulo escreve em Tessalonicenses sobre o arrebatamento? Irmãos, a respeito dos que dormem, eu não quero que sejais ignorantes, no capítulo 4, versículo 17. Porque nós que estamos vivos, e aqueles que já dormiram no Senhor, ou seja, morreram, nós estamos firmes com Cristo da mesma forma. Os que morreram não se perderam, não. Porque será dado um toque, será dada uma ordem, uma trombeta será tocada, e aqueles que estão dormindo no Senhor, ou seja, morreram com Cristo, ressuscitarão primeiro. E nós que estamos vivos, juntamente com eles, iremos ao Senhor, a encontrar o Senhor nos ares. Depois deles estaremos para sempre com o Senhor. Consolai uns aos outros com esta palavra. Então assim, a perspectiva de que as portas do inferno não prevalecerão é que não vai haver resistência à ordem divina. Vem, volta dos mortos. Então as portas têm que se abrir para que esses mortos venham. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu agrilhão? Ninguém vai conseguir segurar o Filho de Deus, nem os filhos que Ele comprou com seu sangue. É forte ou não é um negócio dele? Por isso que eu gosto de gravar, porque alguém vai precisar ouvir isso aí. Observe, quando houve a perspectiva de quem eu sou e que a igreja é minha, aí você vai perceber a questão: te darei as chaves do rei. Isso dá uma confusão na igreja católica. Você já ouviu falar, alguém já viajou para o sertão, e o pessoal do sertão diz que quem manda a chuva é São Pedro, não é? Tem muito devoto de São Pedro que é agricultor, para poder receber oferendas e ao mesmo tempo, nessa troca de oferendas, Pedro mandar a chuva. Ele só tem esperança com
quando chove, se no dia de São Pedro para eles chover. No dia de São Pedro. Não é interessante? Aí o resto do ano vai ser legal. É assim? É interessante isso aí. Então você vai perceber que essa questão, eu te darei as chaves, não é? Eu daria a chave do reino, versículo 19. O que ligares na terra terá sido ligado no céu, e o que desligares na terra terá sido desligado no céu. A capacidade que Pedro tem de ligar e desligar uma pessoa ao céu. O que será isso? Isso aqui é uma crença na Igreja Católica tão distorcida que todos os papas dizem à Igreja Católica que tem a mesma autoridade que Pedro tem, porque o papado, ou seja, a autoridade que um papa assume na hora em que ele está no exercício da sua função, ele está exercendo a mesma autoridade que Pedro tem de ligar e desligar qualquer pessoa ao céu, ou seja, dá ou não dá salvação a essa pessoa. Quando o Papa excomunga alguém, ele está desligando do céu. Quando ele aceita alguém na comunhão, ele está ligando essa pessoa no céu. Na cabeça dos católicos, essa é a interpretação que deve ser desse versículo 19. Porém, o versículo 18 diga: eu te digo que tu és Petros, no grego, né? E sobre esta Petra, no grego, edificaria a minha igreja. Então, um estudo exegético nesse texto, a análise textual do texto original grego, dá a ideia de que Jesus faz um trocadilho. Olha, você é pedra, mas não é sobre essa pedra aí, não, é sobre esta pedra que eu edificarei a minha igreja. Pedro não é a coluna e o edifício da igreja. Pedro não é a base e o sustento da igreja. A coluna, a base e a pedra onde a igreja está edificada não é o Petros, é o Petra. Então, quando Jesus fala sobre esta pedra, só tem duas coisas a entender. Essa revelação que você fez aí dizendo: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, essa é a base. Para a minha igreja, tem que saber que eu sou o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ou pode ser essa pedra aí, a declaração que foi revelada, ou pode ser o próprio Jesus. O texto não mostra o dedo dele, mas a expressão essa e esta dá a ideia de que você está falando essa longe e esta perto. Então a ideia dá para poder perceber esse trocadilho de que Jesus aproveita o nome Pedro, que significa pedra, para dizer: Pedro, preste atenção, é sobre esta pedra, eu sou a pedra principal. E aí, é claro, depois de muito moído, tentam colocar de goela abaixo de que é Pedro que é a pedra onde a igreja é edificada, e todos os papas são a sucessão de Pedro. Embora Pedro tenha sido casado e pobre, papas têm vivido em luxo, em ouro, e não pode casar. Então é totalmente o inverso do que Pedro foi. Não estão seguindo o que Pedro viveu. É porque quando fala também, mesmo se fosse Pedro a igreja, ele também não dá nome à igreja católica ou... Assim, a questão de denominação, né? Isso veio depois. Bem observado. O próprio Pedro, na carta dele, fala que a pedra angular É isso que a gente vai ler agora. Vamos ler a primeira carta do nosso irmãozinho Pedro, o capítulo 2. Normal, é emoção. Versículo 3 e 4. Primeira de Pedro 2, 3 e 4. Se é que já provaste que o Senhor é bom, chegando-vos a Ele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas eleita e preciosa para com Deus. Aí é claro, na sequência ele vai dizer que cada um de nós somos pedras vivas. Agora, essas fagulhas de pedra que cada um nós somos, essas fagulhas de pedras, advém de uma pedra maior, que é a pedra angular, aquela que é a pedra mestre, nivelada para que todas as outras sigam o mesmo nível. Por exemplo, para poder renovar esse piso aqui, foi feito primeiro uma pedra, uma cerâmica,
para que as outras sejam niveladas a partir dela. Essa pedra que nivela as outras é Jesus. Ele deu exemplo para que a gente siga as suas pisadas. Se isso aqui não fosse suficiente, ainda temos primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, o capítulo 3 e o versículo 11. Eu vou ler não só o 11, para poder a gente perceber que o coração dessa reflexão aqui tem a ver com que toda a glória é do Pai e do Filho, e não de nós trabalhadores e cooperadores. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 3, a partir do 4. Aí a gente vai chegar no 11. Diz assim, a partir do 4. 1 Coríntios 3, 4. Pois quando alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, não estás agindo segundo padrões puramente humanos? Quem é Apolo? Quem é Paulo? São apenas servos por meio de quem crestes, conforme o Senhor concedeu a cada um. O verso 6. Eu plantei, Apolo regou, mas foi Deus quem deu o crescimento. De modo que nem o que planta, nem o que rega é alguma coisa, mas sim Deus que dá o crescimento. Pense numa cajadada que chama, Pense numa cajadada aqui, versículo 8. O que planta e o que rega trabalham com o mesmo propósito. Amém, né? Glória a Deus por isso. Ai de quem não entrar nesse propósito aqui, né? E cada um receberá sua recompensa segundo o seu trabalho. Aí é onde ele vai mexer na questão de que tem gente que vai passar a vida inteira fazendo algo e não vai servir de nada. Versículo 9. Porque somos cooperadores de Deus e dele sois lavoura e edifício. Eu falei sobre isso no início. Lavoura, nós somos plantações do Senhor. Edifício, o Senhor está edificando. Então isso é linguagem simbólica para dizer que nós somos igreja, produto da mão direta de Deus. É legal isso que eu estou falando aqui? É fantástico o que eu estou falando aqui, mas é o básico do básico, é o ABC daquilo que a gente tem que oferecer para as pessoas. O versículo 10, Paulo diz assim: segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o alicerce. Alicerce é o quê? O fundamento, né? Como sábio construtor, e outro vai construir sobre ele, mas cada um veja como vai construir, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que já está posto, o qual é Cristo Jesus. O fundamento da igreja, o alicerce da igreja, a pedra fundamental da igreja é Cristo. Não vamos distorcer Mateus 16. Não é Pedro. Alguns teólogos chegam a fazer um estudo minucioso e eles chegam à conclusão de que a pedra que Jesus está mencionando, fundamental, é a declaração revelada de Pedro: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Porém, comparando com esses textos aqui, eu prefiro crer que a pedra ali é o próprio Cristo, embora a frase fale sobre o Cristo, a declaração fale sobre o Cristo. Deu para perceber nesses textos que nós estamos lendo aqui que pensar sobre a igreja é algo profundo. Pensar sobre a igreja não significa dizer um CNPJ aonde se registra num cartório com ata de frequência de pessoas, ou no Ministério da Fazenda, para poder se identificar como organização sem fins lucrativos, embora muitas são com fins lucrativos. E aí chega o momento de a gente refletir o que é que as pessoas estão bebendo quando abrem a boca diante das torneiras pregadas nos templos. O que é que elas estão bebendo? Água pura ou baldeada?
Então, a nossa reflexão sobre esse texto de que eu te darei as chaves, não pode de jeito nenhum passar despercebido que a chave para o reino do céu é o próprio Evangelho que abre a porta para poder alguém entrar. O apóstolo Pedro, no dia de Pentecostes, ele toma uma atitude que os outros ficam impressionados. O Espírito Santo movendo as pessoas, revelando coisas profundas em línguas nativas de pessoas estrangeiras. Aí alguns dizem, tão embriagados, tão loucos. Aí Pedro se levanta e diz: o que está acontecendo aqui não é loucura nem embriaguez. O que está acontecendo aqui foi profetizado por Joel, dizendo que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Depois que Pedro prega, algumas pessoas ficam com o coração constrangido, compungido, e dizem: e agora o que havemos de fazer? Aí Pedro diz: arrependei-vos, e cada um de vós receberão o Espírito Santo para perdão dos pecados, e seres batizados em nome de Jesus Cristo. Pedro abriu o reino do céu para aquelas pessoas, como? Pregando. Você pode fechar e você pode abrir o reino do céu para alguma pessoa quando você prega para ela.